Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui para mais uma aula, módulo novo. Nós estaremos estudando durante essas 4 aulas, nós estaremos estudando no curso de Psicoterapia Cristã Aplicada à Teologia, um assunto bastante importante. Estudamos recentemente a respeito de temperamento, caráter e personalidade, não é? E agora nós estaremos estudando sobre as teorias da personalidade e o desenvolvimento humano. Hoje, na aula de hoje, nós estaremos nos detendo a respeito da teoria da personalidade, as teorias da personalidade. Eu sou Esther Santos e é um prazer estar com você mais uma vez aqui, né? Pois bem, vamos lá. Em se tratando de personalidade, somos pessoas únicas. Nós vimos isso na aula passada e eu vou fazer aqui uma pequena recapitulação com vocês, tá bem? Pega a sua apostila e preste bem atenção nessa aula, porque estarei abordando um pouco mais a fundo a respeito de algumas questões aqui das teorias da personalidade. Mas é importante você saber apenas algumas partes a respeito da teoria da personalidade para que você entenda um pouco mais o campo do estudo desta área bastante relevante para o nosso curso de psicoterapia. A personalidade envolve características definidas dentro do nosso modo de agir, de pensar e de sentir em relação ao mundo que está à nossa volta. Essas características, ou seja, esses traços, esse perfil ou essas qualidades, esses perfis, essas qualidades que são definidas, são marcantes. É importante você saber que ela é a força que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseado no que elas são individualmente e socialmente, referente ao pensar, ao agir e ao sentir. Nós falamos bastante a respeito disso na aula passada. A personalidade está ligada à postura de valores. A personalidade é influenciada pela inteligência e pela criatividade. A personalidade pode ser classificada pelas atitudes, pela autoestima, pelo juízo que a pessoa faz de si mesma, pelo bem-estar da saúde mental. Estamos aqui recordando para que você já entre dentro deste assunto e entenda as questões das teorias da personalidade. Como nós vimos que para a psicologia, o termo personalidade é definido como uma organização de emoções, cognições e condutas que determinam os padrões de comportamento de cada indivíduo. A teoria da personalidade é a área que estuda e procura aplicar as particularidades, Procura, além de aplicar, explicar as particularidades humanas que influenciam o comportamento das pessoas. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. O termo personalidade, no senso comum, é usado para descrever características marcantes, conforme nós dissemos, características essas de uma pessoa ou seja, a maneira como a pessoa ela é extrovertida ou tímida. Então, vou repetir aqui. O termo personalidade, no senso comum, é usado para descrever características marcantes de uma pessoa, conforme nós já falamos. Ou seja, a maneira como a pessoa é extrovertida e a maneira como esta pessoa ou uma outra pessoa poderá ser tímida. Mas o conceito de personalidade está relacionado às mudanças de habilidades, atitudes, crenças, emoções, desejos
e ao modo particular do indivíduo de perceber, pensar, agir e sentir, além de fatores culturais, né, e sociais que envolvem essas características de cada indivíduo. Existem muitas teorias que estudam a personalidade, mas é importante você saber uma coisa aqui. É importante você entender que a personalidade é uma construção pessoal que acontece ao longo da vida de cada indivíduo. Ela é uma elaboração da história de cada um, da forma como cada indivíduo sente e interioriza nas suas experiências particulares, né? A personalidade acompanha e reflete na maturação psicológica de cada ser humano. Então, nós, como indivíduos, né, conforme eu disse aqui, como indivíduos, né, é importante entendermos a personalidade como uma construção pessoal que acontece ao longo da nossa vida. Então, são experiências acumuladas, né? Na elaboração da nossa história, na forma como nós, seres humanos, nos sentimos e nos interiorizamos dentro das nossas experiências como seres individuais, né? Nas teorias que estudam a personalidade, diversos autores se dedicaram a uma pesquisa, cada um com ênfases teóricas e metodologias diferentes. Apesar de todas as diferenças, no entanto, todos os autores procuraram oferecer respostas para algumas perguntas básicas. Nós vamos ver essas perguntas daqui mais um pouquinho. Mas é importante saber que os estudiosos criaram diferentes teorias para explicar a origem dos pensamentos, das emoções e motivações que servem como base para a personalidade de cada indivíduo. Segundo esses estudiosos, as teorias da personalidade são divididas em algumas ramificações, né? Por exemplo, teorias psicodinâmicas, teorias humanistas e existenciais, teorias disposicionais, teorias biológicas e evolucionistas e teorias cognitivas e da aprendizagem. Para nós aqui do curso de psicoterapia, nós não vamos adentrar. Importante para nós que você não tenha necessidade de adentrar profundamente dentro de cada uma dessas teorias. Por isso estou fazendo aqui com vocês apenas essas abordagens para que você entenda, né? Você, aluno que está aqui, todos os demais alunos que estão estudando, né, conosco, estou falando aqui com você individualmente, é importante que você entenda da existência, né, dessas teorias da personalidade, que eu vou repetir aqui: psicodinâmicas, humanistas e existenciais, disposicionais, né, biológicas e evolucionistas e teorias cognitivas e da aprendizagem. A resposta que todos os autores teóricos procuraram oferecer em relação às teorias da personalidade foram estrutura da personalidade. E dentro da estrutura da personalidade é feita a seguinte indagação: como a personalidade é estruturada e pode ser estudada? Quais são as unidades básicas? Nos processos da personalidade, a pergunta é: quais são e como funcionam os aspectos dinâmicos da personalidade? Terceiro, crescimento e desenvolvimento da personalidade. E a pergunta aqui é: como a personalidade se desenvolve para formar a pessoa que nós somos hoje? Estou me referindo ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa personalidade como seres individuais que somos. Lembrando
que personalidade ela é única de cada pessoa. E quarto, psicopatologia e modificação comportamental. A pergunta aqui é: como as pessoas podem se modificar e por que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras? Isso está relacionado ao comportamento de cada uma delas. Em meio a todos estes questionamentos, de todas as teorias da personalidade, para nós aqui do curso de psicoterapia, nós faremos menção aqui a respeito das teorias psicodinâmicas, que originou-se nas teorias psicanalíticas de Freud, o pai da psicanálise. Pois bem, essa abordagem, ela sustenta que a experiência da infância é a base para a personalidade e para a personalidade da infância, né? E para os relacionamentos adultos. Eu vou repetir aqui. É essa teoria de Freud, que é a teoria psicodinâmica, é a abordagem que sustenta a experiência da infância, ou seja, dentro da infância, né? Essa abordagem, ela é a base para a personalidade e o relacionamento do ser humano na sua fase adulta. Pois bem, para Freud, o comportamento é resultado de 3 sistemas. Eu vou estar aqui fazendo a diferenciação entre esses 3 sistemas, porém, se você não compreender aqui, fica tranquilo, fica tranquila, você é aluno, você é aluna do curso de psicoterapia, que nas aulas que virão a respeito deste módulo, nós estaremos explicando de uma forma mais profunda a respeito destes 3 sistemas que são o id, o ego e o superego. O id, ele é inato, ou seja, já nasce com o indivíduo. Ele é regido pelo princípio do prazer. Exige satisfação imediata dos impulsos, sem levar em conta as consequências indesejáveis. Então, o princípio do id é o prazer, o princípio do prazer. Guarda isso aí. O que é importante você saber do id agora, por esse momento, é isso. Que o princípio do id é o princípio do prazer. O id é um dos 3 sistemas, bom? Que rege o nosso comportamento. Pois bem, o segundo sistema que rege o nosso comportamento é o ego. O que é o ego? O ego é a evolução do id. Professora, explica um pouco mais a fundo. O ego é a parte consciente do indivíduo. É o comando pelo princípio, ou seja, é comandado pelo princípio da realidade. Então, se o id é o princípio do id, o id é comandado pelo princípio do prazer, o ego ele é comandado pelo princípio da realidade. Guarda isso. O ego cuida dos impulsos do id e dos muitos desejos. E muitos desses desejos, eles acabam não sendo satisfeitos. E aí, o que acontece com esses desejos do ego? Eles são reprimidos. Guarda isso também, porque você vai precisar entender um pouco mais lá na frente, tá bem? Essa é a base que você precisa saber do id e do ego. Agora, o terceiro sistema que rege o comportamento do ser humano é o superego. Falamos do id, falamos do ego, agora estamos falando do superego. O que é o superego? O superego, ele contém ideias, né? As ideias dos valores familiares e sociais. Por isso, é um sistema que funciona como sensor das funções do ego, onde funciona o senso de punição,
medo e culpa. O superego, ele é o juiz, ele é o senso de justiça. Olha, você não deve fazer assim. Então, o que rege? Rege o princípio do senso de justiça. Guarda isso também. Consideramos o id como componente biológico. Olha só, consideramos o id, que é regido pelo princípio do prazer, consideramos o id como componente biológico, o ego como componente psicológico, do psicológico, e o superego como o social da personalidade, porque estamos falando de personalidade. Então, o que acontece? Todos esses três sistemas trabalhando juntos, eles trabalham tanto o id quanto o ego, tanto o id quanto o superego, dentro desses três sistemas, eles são liderados pelo ego, que é o princípio ele está no princípio da realidade, tá? Agora, uma coisa importante aqui, dentre as teorias, uma das teorias que é importante a gente salientar aqui é que é a teoria de Erich Fromm. Foi um psicanalista, humanista, né? E ele se posicionou como estudioso das teorias da personalidade. Para o Erich Fromm, ele vê a personalidade como um produto das condições culturais, ou seja, a personalidade se desenvolve a partir daquilo que a sociedade oferece para o indivíduo. Entende-se aqui que a personalidade, né, ela é o resultado daquilo que a sociedade propõe para o indivíduo. Entende-se também que a sociedade está doente e não satisfaz as necessidades desse indivíduo, e que esse indivíduo deve se ajustar à sociedade em que ele está vivendo, para escapar da solidão de outros indivíduos e adaptar-se às suas exigências interiores. Tá bom? Agora, para a psicologia científica, é importante você guardar isso aqui, que para a psicologia científica, a personalidade deve estar alheia ao juízo de valor. Veja bem, mas ela deve estar pautada nas características que diferenciam os indivíduos uns dos outros. Lembrando de novo que personalidade, ela é única, ela é individual. Cada um tem a sua personalidade própria. Os determinantes inconscientes do comportamento e os determinantes conscientes são fatores centrais entre algumas teorias da personalidade, mas considera-se também a hereditariedade, a base biológica e os aspectos sociais do indivíduo relevantes na determinação da personalidade do ser humano. Agora, deixo aqui para você no finalzinho dessa aula a seguinte pergunta: o que são as teorias da personalidade? E é isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Até lá!